Como sempre, eu gostaria de iniciar o vídeo de hoje agradecendo a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que participa, compartilha, todo mundo que deixa o like aí pra gente, todo mundo que participa nos comentários e ajuda o canal sempre a estar crescendo. E a partir de hoje, né, como tá chegando o inverno e vai ter um número bem menor de intervenções nas plantas, eu realmente só vou mexer nas plantas se for extremamente necessário, eu vou começar uma série de vídeos tirando algumas dúvidas que já existem desde a época do começo do canal, né, coisa de mais de um ano atrás. E coisas que as pessoas não conseguiam entender, às vezes porque o som estava baixo, ou que realmente ficou uma dúvida pendente. Ou alguém me fez uma pergunta, eu respondi, mas talvez seja a dúvida de outras pessoas. E hoje eu vou falar sobre poda, né? Aproveitando que nós não vamos podar agora, tá? Porque nós estamos mesmo aqui fazendo sol, né? O tempo está quente, às vezes passa muito tempo chovendo, passa 2, 3 dias de sol, depois passa 5 dias seguidos chovendo. Então eu evito. Essa planta foi podada em maio, né? A gente já está no final de junho e agora que ela está tendo algumas brotações. Eu realmente achei que ela ia entrar em dormência, mas como o clima esquentou de novo, ela resolveu brotar, mas eu ainda acho que ela não vai ter aquela brotação tão intensa até chegar a setembro. E por que que a gente poda a rosa do deserto ou a gente precisa realmente podar a rosa do deserto? Olha, não existe nenhuma obrigação de você podar a rosa do deserto, tá bom? A gente poda por questão de estética. Grande parte das podas da rosa do deserto são questões estéticas. Como, eu não sei se vocês conseguiram ver, não sei se vocês acompanharam na live, mas quem acompanha na live viu que eu estou com uma rosa do deserto de uma vizinha minha, que é uma maior rosa do deserto em altura que eu já vi na minha vida, assim, que eu tive a oportunidade de ver frente a frente. É uma rosa do deserto. Eu tenho 1,70 m, a rosa tinha quase 1,90 m de altura. Aí no ano passado, né, a gente começou a conversar, uma vizinha recente daqui, a gente começou a conversar e eu falei com ela e ela cortou a rosa do deserto mais ou menos na metade da altura. E hoje em dia é uma planta de 1 m, mais ou menos 1 m e alguma coisa. Já cresceu bastante, já está com 1 m e alguma coisa. E ela nunca havia podado a planta. E a planta floria normalmente, uma planta de quase 2 metros de altura com flores nas pontas. Isso não impede a planta de florir. O que a gente faz na poda, na verdade, é multiplicar o número de galhos. Porque como a rosa do deserto floresce a partir da ponta dos galhos, você tendo uma quantidade maior de galhos, você consequentemente tem maior número de possibilidades de floração. Então, na verdade, é isso. Quando a gente não deve fazer poda. Né? Se você quer fazer uma poda, mas no momento que você não deve. Você não deve podar a rosa do deserto no inverno, tá bom? Porque o clima frio, ela vai ter uma dificuldade maior para rebrotar. Ou senão a planta vai entrar em dormência e só vai voltar quando o tempo esquentar novamente, lá para o final de outubro. Então não é bom. Uma exceção seria o centro-oeste, mas como o clima também é muito seco lá e é muito frio à noite, talvez também não seja uma boa ideia. O ideal é você podar a rosa do deserto entre setembro até maio. Né? Você tem todo esse período de setembro até maio para podar sua rosa do deserto. Nesses outros períodos não é muito bom você fazer isso, tá bom? Quando você pode fazer a primeira poda? Tem muita gente que faz a tal poda de beliscão, né? Quando a planta está bem pequenininha, você vai lá e poda a sua planta. Se você fizer isso quando a planta é muito jovem, assim, tipo 45 dias, 60 dias, tudo bem, isso não vai interferir tanto na floração da sua rosa. Mas se você deixar para fazer isso, por exemplo, com a planta com 90 dias, com 120 dias, isso pode atrasar um pouquinho a floração. E a planta que ia florescer com 9 meses pode florescer com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, porque ela reinicia o processo de crescimento, então isso pode atrasar um pouco a floração dela. Mas não é uma regra, tá, gente? Isso depende muito de planta para planta. Mas um grande número de intervenções acaba atrasando realmente a floração. E outra coisa, se você for podar, pode uma vez por ano. Não existe necessidade de você estar todo o tempo podando a sua rosa deserto, podando a sua rosa deserto 2, 3 vezes por ano, isso é desnecessário. Você faz uma poda normalmente, as pessoas fazem antes do inverno, né? Mais ou menos ali abril e maio, para a planta, quem está no centro-oeste, ela vai florir ali em junho, julho, agosto. Quem está em outras regiões que é mais frio, vai dar tempo dela brotar. Ela não vai florir, mas quando chegar em setembro,
e outubro, ela já está com um número maior de galhos e já começa a ter uma floração maior. Então, normalmente as pessoas podam em abril e maio. Eu, particularmente, entre setembro e maio, eu podo qualquer época, né? Mas isso é coisa minha. Como eu gosto muito de mexer na estética da planta, eu não estou tão interessado nas flores, né? Eu gosto da formação dos galhos. Então, às vezes, quando eu preciso mexer, que eu não estou gostando da estética da planta naquele momento, eu podo em qualquer época dentro desse período. Mas se você está interessado nas flores da primavera e do verão, você tem que podar dentro, assim, normalmente abril e maio, ou no comecinho de outubro. Você pode no comecinho de outubro e quando for novembro, dezembro, ela já está cheia de galhos e de botões. Então vai muito da sua intenção com a planta. Qual a altura, né? Qual a altura que você deve podar a sua rosa do deserto? Olha, isso vai realmente de cada um. No caso dessa planta, como eu quero destacar a raiz e quero que a copa dela seja só aqui, uma copa pequena, baixa. Você pode ver que os galhos são longos, mas a copa que eu quero que encha, ela fique contida nesse cogumelo aqui, digamos assim. Então eu fiz uma poda mais alta para poder ela crescer só aqui. Se você tem uma planta que a estética dela é mais baixa, ou seja, uma planta com as raízes mais abertas, com caudex mais grosso e baixo, você normalmente poda um pouquinho mais baixo. Você deixa 6 ou 8 nós, né? Esse entrenó, que é esse espaçozinho da gema. Você normalmente deixa 6 ou 8 ali, que ela vai brotar e você vai ter uma copazinha mais baixa. Então isso vai muito da estética de cada um. Como você acha que combina com a sua planta. Lembrando sempre que você for podar, você tem que se preocupar em limpar muito bem a lâmina, certo? É imprescindível isso para poder evitar a contaminação. Selar os galhos, né? Colocar uma cola, colocar uma canela, isso vai de cada um. Tem gente que gosta de colocar canela, tem gente que gosta de colocar a cola. Então, a escolha é sua. Podou, a planta vai para o sol. Tá bom, gente? Você fez a poda, a planta tem que ir para o sol. Então, por isso que não é muita vantagem você fazer isso no inverno, porque você poda, coloca no sol, se tiver muito frio, se estiver chovendo, você corre o risco do galho pegar muita umidade, e isso atrapalha. Então, por isso não é vantagem você estar podando no inverno. Precisa desfolhar para poder fazer a poda? Não, você não precisa desfolhar a planta inteira para fazer a poda. No caso dessa aqui, ela estava sem folhas, porque ela perde as folhas durante o outono. Na chuva, ela perde as folhas todas. Fica só com folhinha na ponta. Se você for fazer sua poda, se você for fazer a poda e a planta estiver assim, cheia de folhas, você pode optar. Você faz a poda, sempre na diagonal para evitar acúmulo de água, e você remove as 4 folhas que ficaram logo abaixo do corte. Você não precisa desfolhar ela inteira. Você só tira 4 folhas para poder, dessas 4 folhas, onde vão sair as gemas. Não vão nascer mais do que 4 gemas, tá? Vão nascer 2 ou 3. Você desfolha 4 e as outras podem ficar embaixo, que é para a planta ainda ter energia, ter como fazer fotossíntese. Quando a intenção é estética, né, como é o caso dessa planta, ela, no caso, ela não tinha nenhuma folha realmente quando eu podei. Mas se ela tivesse, como a minha intenção é mostrar os galhos, né, mostrar esse formato dela, eu provavelmente iria desfolhar. Tá? Iria fazer a poda e desfolhar embaixo, porque a intenção realmente era mostrar os galhos e ficar aquela folhagem concentrada só na parte de cima. Então é isso, tá? Como eu disse, não é uma época para você fazer isso, é só para tirar essa dúvida que as pessoas têm. Lembre-se sempre de fazer o corte na diagonal, né? O corte no sentido do chão. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.